Manhattan Connection. Nos Estados Unidos, abusos, tiros e alta ansiedade. No Brasil, abusos, tiros e baixa estima. Na África do Sul e Israel, a genética da corrupção. No cinema, Pantera Negra, superego, super-herói. Depois do tratamento coreano da Joana Pena, com teto e sem divã, nós temos Diogo, Caio Blinda, Ricardo Amorim e Pedro Andrade, e as análises do nosso convidado, o psiquiatra Guido Mai. Nosso convidado, o psiquiatra Guido Boabad Mai, vai nos falar sobre um teste genético revolucionário que revela se estamos tomando um remédio certo, na dose certa. Bem-vindo, doutor Guido. Vamos começar descansando o doutor. Por favor. Uma cara tão de menino, aí vai ficar, doutor. Não olha para mim, falei menino, olha para ele, não para mim. Mas você está aqui por causa do nosso colega jornalista Jorge Pontual, que deu uma entrevista dizendo que tomou um remédio errado durante 40 anos para a depressão dele. Você, a partir daí, fez um contato através de um comum e agora fez a gentileza de vir a Nova York para participar da nossa mesa. Agora, qual foi a repercussão dessa entrevista do grande entrevistador Pontual? Bom, a grande repercussão é devido ao grande número de pessoas impactadas hoje por sintomas depressivos e sintomas de ansiedade e pela grande dificuldade de grande parte dessas pessoas de terem bons resultados com os medicamentos. Eu tive contato... Deixa eu só explicar uma coisa, que além de psiquiatra, você é um empreendedor. Você montou um laboratório, né, para fazer esse tipo de, chama-se farmacogenético, é isso? O teste farmacogenético é o nome do teste genético em questão. A sua mulher Paula, um advogado. Sim, eu estava no Congresso Americano em 2011, lá no Havaí, e pela primeira vez eu vi os testes farmacogenéticos lá de uma empresa americana. Imediatamente tive o desejo de levar para os meus pacientes e usar no meu consultório, e a partir daí nasceu a GNTech, a empresa que nós hoje temos ali no Brasil, eu, a Paula e outros sócios, que produz os testes farmacogenéticos com alta tecnologia, talvez a maior tecnologia disponível hoje, testes de alta qualidade, de alta abrangência, e na sequência a gente vai explicar melhor assim, em detalhes como que eles funcionam, não é? Mas o grande impacto é por causa disso. Um grande número de pessoas hoje sofre por conta de sintomas depressivos e ansiedade ou transtornos psíquicos. Em torno de 30% a 50% delas têm bons resultados na primeira tentativa de tratamento e apenas 30% conseguem o que a gente chama de remissão completa dos sintomas. Então, muita gente se identificou ali com ele, ele prestou um grande serviço nesse sentido, até porque, por incrível que pareça, isso já foi muito pior, mas ainda hoje é difícil para as pessoas procurarem psiquiatra, há bastante estigma e preconceito e desinformação a respeito do tema. Quer dizer, ainda é muito estigmatizado. Cara, já foi muito pior, né? Mas muita gente hoje, principalmente os homens, eles tendem a achar que estar sentindo sintomas depressivos tem a ver com fraqueza pessoal, algo nesse sentido, né? E não entendem que é uma doença ligada lá com um conjunto de fatores que incluem uma diminuição química de algumas substâncias, a diminuição da produção química de algumas substâncias no cérebro. Diga, Ricardo. Queria saber o seguinte, sem dúvida, a farmacogenética abre, e já mais do que uma possibilidade, uma realidade de tratamentos muito mais focados, especializados especificamente com relação à depressão. Mas me parece que isso é muito mais amplo. A impressão que eu tenho é que o horizonte que nós temos é de tratamentos individualizados. Para tudo. Estou sonhando, está muito distante da gente chegar nisso, ou num prazo relativamente curto, essa vai ser a realidade dos tratamentos médicos no Brasil e no mundo? Perfeito, Ricardo. Sim, o teste farmacogenético é uma ferramenta de medicina personalizada. A medicina personalizada é um jeito novo de fazer medicina que inclui a integração das boas práticas médicas tradicionais, como uma boa anamnese, análise dos exames laboratoriais, dos exames de neuroimagem, no nosso caso, na psiquiatria, um bom conhecimento a respeito do funcionamento da personalidade, do histórico do indivíduo, associado a uma informação sobre como ele vai responder, como os medicamentos vão se comportar nesse indivíduo a partir da análise do seu DNA. Hoje, a GNTech ela é focada em produção de testes para o sistema nervoso central, que incluem aí, então, sim,
antidepressivos, ansiolíticos, indutores de sono, medicamentos para transtorno de déficit de atenção, antipsicóticos, anticonvulsivantes, analgésicos opioides, numa gama de 79 medicamentos que são cruzados com análise de 500 variantes em 25 genes. A medicina personalizada é uma realidade e ela tende a ser assimilada no cotidiano da prática médica agora nos próximos anos. Tua ideia é corrigir o erro com esse teste. Eu queria saber qual a margem de erro do teste. Já existem até alguns estudos mais recentes. Imagine que em 2003 nós tínhamos 15 estudos sobre farmacogenética. Em 2006 nós tínhamos 55. Em 2016, foram produzidos naquele ano 244 estudos. Sobre testes farmacogenéticos. Eu chego lá. E cada vez mais específicos. E agora, em 2018, em um mês e meio, nós temos 25 estudos publicados, inclusive aqui já, dizendo que é vantajoso talvez fazer o teste no primeiro tratamento. Existem estudos norte-americanos que demonstram que o pessoal que faz o tratamento guiado com teste farmacogenético, falta 75% menos ao trabalho do que o paciente que faz o tratamento pela via tradicional, gasta 60% a menos com saúde e demanda 67% a menos dos planos de saúde. Guido, você antes da nossa gravação, disse que o Brasil é campeão mundial de consumo de Rivotril. O Brasil é particularmente propenso a distúrbios emocionais ou alguma outra explicação? Existe um excesso de receitas ou facilidade na compra do remédio? Por que isso? Boa pergunta, viu? Por exemplo, em relação ao transtorno depressivo, o Brasil é campeão na América Latina. A média da América Latina é de 5%, no Brasil é 5,8%. Em contrapartida, nos Estados Unidos é 7%. Ocorre que no Brasil, a maioria das pessoas que tomam ansiolíticos ou antidepressivos, elas tomam receitados por médicos clínicos gerais ou de outras especialidades. Eu tomo receitado para os amigos. Todo mundo toma. A gente já falou para o Lucas várias vezes para trocar de amigo, ele não troca de amigo. Não adianta. Mas então tu tens vários amigos médicos, né? Não, mesmo sem ser médico, por acaso tem um psiquiatra. É um bom parceiro. Mas tu não me pedisse nenhuma receita até agora. Não, mas é porque na família todo mundo tem. Você chega em qualquer lugar, tem frontal, tem como é que chama? Stilnox, que é o medicamento indutor de sono. E tem o Rivotril. Sim, são medicamentos muito banalizados hoje, mas quando bem utilizados pelo tempo adequado, na dose adequada. Por exemplo, um tratamento, quando a gente tem sintomas depressivos ou sintomas de ansiedade, existem vários fatores a serem avaliados, né? Então, o Rivotril ou seus pares, eles são medicamentos que trazem um alívio muito rapidamente, muito imediato. E evidentemente que dependendo do caso, a causa deve ser atingida via outros medicamentos, via uma boa psicoterapia, via uma intervenção familiar, etc. E à medida em que a febre vai baixando, vamos dizer assim, o Rivotril vai saindo, o ansiolítico vai saindo de cena. Mas o teu teste é capaz de detectar isso também? Quer dizer que é melhor não tomar nada? Daí é o médico que vai detectar. O nosso teste, ele informa ao médico e ao paciente como cada medicamento vai se comportar naquele indivíduo baseado na análise desses 25 genes e 500 variantes. Nós temos em grande parte, a explicação pelo motivo, a explicação do motivo, aliás, por que um remédio é bom para ti não é, eu tomo numa dose e tu tomas em outra, para mim dá efeito colateral e assim por diante, uma grande parte dessa explicação está no nosso DNA. Variantes genéticas que nós temos vão nos fazer responder melhor ou pior, ter mais ou menos efeitos colaterais e tal. Então o teste ele funciona quase como que um GPS farmacológico. Então isso diminui bastante a margem de erro, torna um tratamento mais rápido, mais eficaz e mais seguro. Mas quem vai interpretar isso, então, a decisão é do médico? É sempre o médico. Você dá o quadro e o médico
A gente mostra como cada remédio se comporta e o médico aí tem uma chance melhor de acertar. Ô Guido, seguindo na pergunta do Diogo, nesse caso, há algum tipo de estudo, porque pela explicação que você deu, existe a razão do remédio é para ele entrar num desequilíbrio químico e reequilibrar isso aqui. Então, nesse caso, deveria ser possível, sim, fazer um diagnóstico a partir de um teste de se há necessidade do remédio ou não. Existe algum tipo de estudo de casos de tratamentos com e sem remédios e diferenças de resultados deles? Sim, a questão da indicação... Bom, em primeiro lugar, a questão do diagnóstico, né? Na psiquiatria, a psiquiatria é uma especialidade clínica na qual o diagnóstico ele é feito clinicamente, a partir da análise dos sinais e sintomas do paciente. Nós não temos exames de sangue para detectar níveis de serotonina no cérebro, por exemplo. Existem alguns exames de neuroimagem que podem nos ajudar nesse sentido, entretanto, na prática eles são utilizados mais para estudos científicos do que para diagnóstico no consultório. Existem estudos que demonstram, por exemplo, em casos de depressão leve, aliás, ou em casos de transtornos de ansiedade leve, a comparação entre tratamentos psicoterápicos puros com tratamentos farmacológicos puros ou tratamentos combinados entre fármacos associados à psicoterapia, que em geral são os tratamentos mais eficazes para a maior parte dos transtornos, considerando que esses transtornos eles sempre são causados por uma combinação de fatores genéticos, estressores ambientais, o nosso equipamento para lidar com esses estressores, ou seja, a nossa personalidade. Em algum momento o cérebro pode passar a sofrer o impacto neuroquímico, desregula. Essa desregulação neuroquímica pode ser agravada por outras doenças, como transtornos hormonais, de tireoide, etc. Uso de outros remédios de tireoide. O médico precisa avaliar isso tudo e elaborar o tratamento personalizado para aquele paciente. Quando há indicação de usar medicamento, entra o teste farmacogenético e pode auxiliar o médico. Posso fazer a última pergunta rápida? Nós estamos estourando. É rapidinha a minha pergunta. De 1 a 10, qual o nível de... Não, isso, de 1 a 10 hoje, como psiquiatra, onde você coloca o Brasil em termos de depressão? Olha aí, o nível de incidência mundial ele é basicamente... Não, no Brasil, ele é hoje. O mesmo. O Brasil ele não é tão diferente dos outros países. Em torno de 6%, mais ou menos, 5% a 6%. Olha aqui, estigmatizado. Era a palavra que eu não conseguia. Estigmatizado. Estamos aqui para diminuir a estigmatização. Pois é, o seu laboratório vai muito rápido. O laboratório hoje está conectado com o Hospital Einstein, você tem várias outras conexões? Sim, nós hoje somos parceiros tecnológicos do Hospital Albert Einstein através da sua incubadora de inovação em tecnologia, de startups inovadoras de tecnologia. Tem lá capitaneando essa incubadora o brilhante Dr. José Cláudio Terra, que é hoje a antena mais sofisticada para inovação em saúde, e nós hoje compartilhamos lá com ele a nossa tecnologia, toda aquela estrutura, através da incubadora deles que chama-se ERETS. E os nossos testes passarão agora a ser todos sequenciados lá no laboratório do Albert Einstein, a partir desse mês. Olha aqui, muito obrigado, um prazer grande. E mais um personagem de Floripa. É verdade. Florianópolis já está muito avançado. É uma incubadora, de empreendedores. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, Muito obrigado a todos. Foi um grande prazer, uma grande honra. Muito obrigado.